Graça e paz. Todos estão bem? Que bom poder estar aqui mais uma vez para falarmos entre nós, compartilhando a palavra de Deus. É sempre uma grande alegria poder estar aqui e ter mais uma oportunidade, porque todos os dias a palavra de Deus nos afirma que nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovam e nós temos aquela oportunidade de voltar atrás, de nos arrepender, de rever conceitos e preconceitos, atitudes e pensamentos e continuar olhando para o alvo, olhando para o monte, que é de onde vem o nosso socorro, segurando sempre na mão firme do Senhor, que é quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos ajuda. Que bom poder estar aqui com você. Então, vamos lá. No dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola dos dois filhos. Exatamente, já está aqui a rica palavra de Deus nas minhas mãos. E nós vamos, com certeza, logo após, ter aquele comentário topado, excelente, extraordinário, de um grande pastor, amigo meu, que faz parte da história da minha vida, da minha família, e vai ser um comentário enriquecedor para mim e para você. Mas hoje, vamos ao que interessa. Vamos aqui falar sobre Mateus capítulo 21, a parábola dos dois filhos, do capítulo 21, verso 28 a 32. Nesse texto, nós vamos ler o seguinte, diz assim a palavra de Deus. A parábola dos dois filhos. O que você percebe? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe o primeiro, disse-lhe Jesus. Então, em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino dos céus. Pois João veio a vós, a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para credes nele. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através desse texto. A parábola dos dois filhos mostra o Senhor, o pai de família, ali então indo em direção a um dos seus filhos para pedir para que ele fosse trabalhar na sua vinha. E ele disse assim: Pai, eu vou, mas não foi. Aliás, ele disse: Pai, não vou, mas foi. E o outro disse que iria, mas não foi. E foi perguntado qual dos dois agiu corretamente. E Jesus respondeu e disse que aquele que disse que não foi e depois foi. Olha, tantas lições importantes nós podemos tirar daqui. Pois é, essa parábola, ela fala muito no contexto histórico de, com certeza absoluta, Jesus estava se dirigindo ali aos judeus também. Pois é, como você vê, ele disse, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão no reino dos céus primeiro que vocês. Por quê? Porque eles deram ouvido, porque eles obedeceram, porque eles se arrependeram primeiro. É isso aí. A gente pode ter aqui algumas aplicações, eu estou falando aqui a grosso modo, porque nós teremos um comentário incrível aí daqui a pouco e eu quero deixar esse comentário rico acrescentar a nossa fé do pastor que vai estar aqui comigo já já de quem ele é. Primeira aplicação, ou primeira observação que nós podemos ver nesse texto. Nós vimos aí a questão da honra, como diz o mandamento do honrar o teu pai e tua mãe, né? Como primeiro mandamento com promessa. A gente vê a questão da obediência. O pai ali não estava nem ordenando, estava pedindo para que os filhos pudessem trabalhar na vinha que era do pai,
por consequência, também pertencia a eles. É interessante notar isso. Se é do pai, também é do filho. É interessante notar isso. E depois a gente ainda consegue perceber a mudança de atitude, a mudança de postura. Isso é algo perceptível que esse texto nos traz. Então, primeiro, a gente precisa compreender que a decisão vai ser sempre nossa. Estava ali o pai precisando da ação dos filhos na sua obra, na sua vinha, no trabalho que era necessário fazer, mas os filhos não se dispuseram totalmente. Inicialmente um disse que não iria, mas mudou de postura e decidiu ir. Honrou e obedeceu ao seu pai com a sua mudança de postura. O outro disse que não iria. Diz que iria e não foi, né? Além de não honrar, desobedeceu ao seu pai. Segunda coisa que a gente observa, segunda aplicação que a gente pode ver, as intenções do nosso coração precisam ser acompanhadas pelas nossas ações, né? Então, você vê, inicialmente, o primeiro filho disse: pai, eu não irei. Mas aquele filho provavelmente pensou, refletiu e disse assim: olha, eu tô aqui parafraseando, né? Não tá no texto isso, mas provavelmente aconteceu isso. Cara, sabe de uma coisa? Aquela vinha vai ser minha também. Aquela vinha é de lá que vem o meu sustento, da minha família, dos meus pais. Por que não cumprir com o desejo do meu pai? Ele se arrependeu, mudou de postura e foi. Então, a intenção do coração mudou e a intenção do coração foi associada à ação que ele teve. É preciso a gente notar também que houve essa mudança de ideia, a mudança de pensamento. Então, não é impossível aquela história de que eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, naquela religião, naquele pensamento. Não é dessa forma. É possível mudar, porque quando vem a palavra daquele que um dia se entregou na cruz do Calvário para nos alcançar, é possível nós sofrermos uma metanoia, uma mudança de mente, aprendermos e sim, passarmos a viver e a pensar e a enxergar as coisas de um outro modo. Então, que essa palavra, que esta parábola possa de fato ter encontrado uma guarita aí no teu coração, e eu quero deixar você agora com um comentário topado desse pastor amigo querido, pastor Pedro, vai estar a partir de agora conosco aqui, tecendo um comentário sobre a parábola dos dois filhos. Pastor Pedro, é com você, meu querido. Amo sua vida. Fique bem à vontade, falando entre nós. É com o senhor, pastor Pedro. Em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, em contato com príncipes e sacerdotes, Jesus é forçado a contar uma parábola onde ele apresenta a figura de dois filhos e um pai. O pai chama o primeiro filho e diz: vá trabalhar na vinha. Ele diz: não quero. De igual modo, o pai se dirige ao segundo e, da mesma ordem, ele diz: sim, senhor, eu vou, mas não vai. E aqui precisa destacar nesta parábola alguns pontos importantíssimos. Primeiro que os dois são filhos. Os dois erraram. Um porque disse que não iria de forma ríspida, desrespeitosa e grosseira. E o outro que disse que iria, mas não foi. Mas o grande diferencial, já no segundo ponto que nós destacamos, é que um se arrepende e vai. E aí Jesus pergunta aos religiosos qual dos dois fez a vontade do Pai. Eles unanimemente responderam que o primeiro, aquele que se arrependeu. Aí Jesus, na continuação da parábola, ele diz o seguinte: publicanos e meretrizes entrarão no céu primeiro do que vocês. Entrarão no céu adiante de vocês, porque creram na pregação de João Batista. Vocês não creram nem na pregação de João Batista e nem vendo eu operar esses milagres, vocês estão acreditando.
Então, o que é importante nesta parábola é o arrependimento. O arrependimento é muito importante, porque é ele que vai fazer o diferencial na vida desses dois filhos. Eu aproveito para dizer que arrependimento não é algo secundário. Não é algo para se fazer depois. Arrependimento não é algo para se deixar para depois, se fazer em segundo plano. O arrependimento, ele precisa fazer parte do núcleo da essência do cristão. O arrependimento tem que estar neste núcleo. Interessante que ambos entram no céu, porque se Jesus falou que os publicanos e as meretrizes entram primeiro do que os religiosos, Jesus está dizendo que os dois entram. Mas os publicanos e meretrizes não entrarão na condição de pecado em que eles se encontram. Nem os religiosos na condição em que eles estão. Mas Jesus traz aí também uma perspectiva de futuro, crendo de que ambos se arrependerão. Meretrizes e publicanos se arrependerão primeiro. Entrarão no céu primeiro, porque se arrependerão primeiro. Até porque lá em João 12, capítulo 12 de João, está escrito que muitos religiosos creram em Cristo, mas não divulgaram a sua fé com medo de serem expulsos das sinagogas. Então Jesus traz uma perspectiva de futuro, tanto para publicanos e meretrizes, quanto para os religiosos. Então nós precisamos crer que o arrependimento é uma arma importantíssima, é um recurso de Deus disponível, oferecido através da sua graça, do plano de redenção de Cristo na cruz do Calvário. E a minha pergunta para você é: com qual dos dois filhos você se identifica? Lembre-se que os dois eram filhos. Lembre-se que os dois erraram, mas um se arrependeu. Isso foi o diferencial da sua vida. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.